Olá, meus amores. Essa aula a gente continua com as atividades sobre dança, tá? E dessa vez a gente vai falar sobre patrimônio cultural, material e imaterial e matrizes indígenas, africanas e europeias, tá? É, a professora vai mandar todos os textos para vocês, tá? Mas eu vou dar uma lidinha aqui para explicar mais ou menos para vocês, tá? Matrizes indígenas. O legado cultural dos povos indígenas tem um singular relevância para a formação de identidade cultural do povo brasileiro. Apesar de conter o legado valor estético, tudo que produzem tem caráter utilitário. Sendo assim, a dança também é utilitária, contendo diferentes funções no cotidiano, como ritos e festas e homenagens, preparação para a guerra e etc. Elas são ensinadas de geração em geração e possuem desenhos coreográficos distintos. São acompanhados por fortes batidas com o pé no chão, cantos e diferentes tipos de tambores, chocalhos e flauta. Ou seja, a cultura da dança do indígena, ele tem como a indígena, a dança, né? São rituais e rituais para a guerra, as lutas que eles tinham antigamente, tá? Hoje eles continuam com os ritos dele, né? Os rituais. Então a dança ainda continua sendo muito utilizada pelos indígenas, tá bom? Matrizes africanas. As influências das matrizes africanas é herança culturais africanas. São parte da nossa cultura, história e identidade e também estão presentes na dança. Tradicionalmente, a dança africana, assim como a indígena, tem caráter utilitário. São transmitidas de geração em geração, têm função cotidiana praticamente idênticas e são baseadas no canto e na utilização de instrumentos de percussão, chocalhos e sopro. Lembrando, a dança indígena e africana, elas são para rituais. Então, eles utilizam para rituais, é passar de geração para geração. Então, ela é utilitária. Eles utilizam a dança para o ritual deles, tá bom? E eles sempre tem, assim, eles sempre utilizam da voz, de instrumentos corporais e até de percussão, tá bom? Mas eles utilizam do corpo para fazer o som, da voz para fazer sons, tá bom? Mas agora a gente tá falando da dança, tá? Matrizes europeias. A gente também tem muita influência da cultura europeia por conta dos portugueses e, né, toda essa alteração que teve o Brasil, né, assim, quando foi descoberto, tá? Então, vamos lá. Restringindo a referência a Portugal. A mudança da corte portuguesa para o Brasil foi determinante para a construção da identidade da nação brasileira, incrementando nossa realidade cultural e intelectual e influenciando outras regiões do país. Ela trouxe as danças de roda, as dramáticas, o Bumba Meu Boi e o Reizado, por exemplo. E as de salão típicas das cortes europeias, que caíram no gosto popular e deram origem às quadrilhas de festas juninas, por exemplo. De modo geral, essas danças têm função cotidiana análogas às outras matrizes. Região, festas, mitos e lendas, acontecimentos históricos, rotinas e brincadeiras. Então, assim, a matriz indígena e africana, elas são para rituais. Já a europeia são para festas. Então, são danças mais para festanças, como a festa junina, assim como dito aqui no trechinho que eu li para vocês. Então, assim, existe uma diferença entre as matrizes indígena, africana e europeia, tá bom? Mas elas fazem parte da nossa cultura. Por quê? Porque foi trazido para a gente, tá? Aí agora a Pro vai falar para vocês um pouquinho sobre patrimônio cultural, material, porque existe o material e o imaterial. Eu vou falar para vocês a diferença, tá? Conjunto de bens culturais
móveis e imóveis existentes em um país ou região, cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da sua história, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Pode-se classificar por bens móveis e bens imóveis. Bem móveis são coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. E bens imóveis são núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagismo bem individuais. Então, quer dizer, os nossos bens materiais são tudo aqueles patrimônios deixados pra gente. Por exemplo, os museus. Aqui em Salto mesmo a gente tem a Santa, a gente tem a fábrica, né? Que hoje é a faculdade CEUNSP. Temos também a Ponte Pêncil. Então, a gente tem bastante locais aqui de Salto que são arqueológicos, acervos de museu, a gente tem bastante documento, a gente tem bastante desses acervos, né? E os bens imóveis, que são os núcleos urbanos, sítios, paisagismo, a gente tem o Parque do Lago, Parque do Lavras, são todos bens imóveis, tá bom? Patrimônio cultural imaterial. Abrange as expressões culturais e tradições que um grupo de indivíduo preserva em respeito da sua Ai, meu Deus. É uma palavrinha difícil, mas eu provavelmente vou tentar falar. Ancestralidade. Ancestralidade. Para as gerações futuras. São exemplos de patrimônio imaterial dos saberes, os modos de fazer, as formas de expressões, celebrações, as festas, danças populares, lendas, músicas e costumes e outras tradições. Então, o imaterial é tudo aquilo que não pode ser tocado. E sim, tipo, por exemplo, é uma dança que é da cultura. Por exemplo, tem alguma dança específica de Salto? Tem alguma comida específica de Salto? Isso daí é imaterial. Por quê? Porque é algo que vem da gente. Não é por exemplo, um documento, não é um local. Então, é imaterial. Festas, danças, comidas típicas, isso daí é um patrimônio... patrimônio cultural imaterial, isso mesmo, tá bom? Então, depois dessas perguntinhas, vai ter para vocês, depois desse texto, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntinhas para vocês. Vocês vão responder. Logo abaixo, a professora vai disponibilizar alguns vídeos para vocês, alguns links para vocês de vídeo e imagens. Vocês vão acessar e vão responder mais 1, 2, 3, 4, 5 questõezinhas, tá bom? Só que para vocês responderem, vocês têm que assistir os vídeos, porque senão vocês não vão conseguir responder, porque daí nos vídeos você tem que observar os links, né? Desculpa, que nem todos são vídeos. Vocês têm que acessar, pesquisar, olhar, observar, assistir, para vocês poderem responder essas questõezinhas que foi passado depois dos links, tá bom? Finalizando essas atividades, vocês mandam para a professora a foto das atividades que vocês fizeram. Responda, copiem a pergunta e respondam no caderno, tá bom? Esses textos, eu prefiro que vocês copiem também no caderno para vocês também terem esses textos. Porque é importante vocês saberem o que é um patrimônio, sobre a cultura indígena, africana e a europeia, que fazem a nossa cultura, tá bom? Então, vocês vão copiar o texto, responder as perguntas, lembrando, copiar as perguntas, responder as perguntas e todas elas, tá? E os vídeos, os links vocês assistem e observam os links, tá bom? Essa é a atividade dessa semana. Assim que vocês finalizarem, mande para a professora que eu estou esperando, tá bom? Beijinhos e a prof tá morrendo de saudade de todos vocês, tá? Beijão!